estudar o livro de Efésios, e a gente vai começar pelo primeiro capítulo de Efésios, mas antes a gente vai orar. Tá, João? Você pode orar aí por nós? Oi, João? Oi. João? Oi. Eu queria para você orar, tá? Pela aula de hoje. Tá certo. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deste, Pai, e por essa oportunidade de estarmos reunidos, Senhor, mesmo que virtualmente, para aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Senhor, capacita-te a Genice, que vai estar elevando os nossos corações, Pai, a Tua palavra, Senhor, compartilhando conosco, Pai, o Seu conhecimento. Senhor, desperta os jovens, Pai, para que também possam assistir essa aula, Pai, venha ter a responsabilidade, Pai, de estar presente, Senhor. Nos abençoe e prepara nossos corações e nossas mentes para aprender mais de Ti. Amém. Em nome de Jesus, amém, né? Deus Amém. querido. Então, a gente vai começar a ler Efésios. Vamos ler o primeiro capítulo de Efésios. E aí, assim, João, você vai ler do primeiro até o versículo 5. Aí depois, a Mariana. Cadê a Mariana? Já foi embora? Foi? Saiu. Acho que caiu, porque ela disse que ia ficar na aula, né? Então, o João lê até o 5. A Efésios. Lê Efésios, capítulo 1. A Adriana lê do 6 ao 11 e eu leio do 12 até o 23. Até o último versículo, né? Que é até o 23, tá? De Efésios, tá bom? Efésios 1:5, né? Efésios, capítulo 1, isso, do 1 ao 5. Certo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós e da parte de Deus, vosso Pai, e do seu Jesus Cristo. Bendito seja Deus, Deus e Pai, Senhor Jesus, no qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Eu vou aproveitar e ler o teu mesmo. Vocês, né? João Vitor de seleciona o negócio. Isso. Para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, no qual também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Com o fim de... Desculpa, não, eu sou o 12. Você era até o 11, né, Adriana? Isso. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, o que antes havíamos esperado em Cristo, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais quais seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder,
que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à direita nos céus, muito acima de todo principado e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Amém. Olha quão forte essa carta é, de Efésios. E ela fala, essa carta, basicamente, principalmente o versículo 10, 11 e 12, fala basicamente de coisas importantíssimas. E quando eu estava estudando, assim, fiquei maravilhada e estou muito feliz de poder compartilhar com vocês isso também, que eu aprendi quando estava estudando, né, que a gente tem a aula e depois só multiplica a aula, né, a gente só repassa aquilo que a gente aprendeu, né. E essas duas coisas básicas é o quê? Qual o propósito de Deus para Cristo e qual o propósito de Deus para o homem. Então, no versículo 10, gente, minha cachorra está bem aqui embaixo, me deixando maluca, peraí. Olha só aqui, ó. Tá vendo? Minha fofinha? Ela está me deixando maluca aqui, me desconcentrando. Muito fofa. Não é fofa? Pois é. Então, no versículo 10 diz assim, ó, para a dispensação da plenitude dos tempos, né? De fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Oi, Rogério. O propósito de Deus para Cristo, que está no versículo 10 e 11, qual é esse propósito? Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade. E o 10 diz, em convergir em Cristo todas as coisas, ou seja, o propósito de Deus para Cristo é que tudo fosse centralizado nele. Quando diz todas as coisas, é todas as coisas mesmo, tanto aqui na terra como no céu, todo o universo fosse centralizado em Cristo, que está no versículo 10 e 11. E o propósito de Deus para o homem, no versículo 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Então, para aquele que crê, para aquele que segue Jesus, que aceita Jesus, que vive com Jesus, o propósito dessa pessoa, o propósito que Deus tem para ele, a finalidade que Deus tem para ele, é que ele seja para o louvor da glória de Cristo. Então, quem pensou, quando se converteu, né, quando aceitou Jesus, que ele ia abrir a Bíblia e encontrar ali prosperidade de vida, uma vida cheia de facilidades, né? Uma vida boa, uma vida abençoada, cheia de bênçãos. Inclusive, às vezes, até a gente para assim, poxa, será que Deus não está me ouvindo, né? Já pedi tanto, já orei tanto, né? Espero há tanto tempo. E estudando essa carta, foi um despertar muito grande, assim, que a gente sabe, mas ao mesmo tempo parece que a gente não sabe. Então, assim, o despertar de que as coisas que estão escritas na palavra não foram para mim, não foi para vocês. As coisas que estão escritas na palavra é que tudo seja para louvor e glória do Senhor. O que Deus nos fala na palavra dele, o que ele tem nos falado, não é sobre a gente, sobre nós, né? Sobre o que eu espero, sobre o que eu sonho, sobre como será o meu futuro, quais são os meus projetos, quais são os meus planos, né? Não tem assim um versículo que o Senhor diga, né? Muito pelo contrário, o que a gente sabe, né? Que o que o Senhor fala na palavra é que no mundo tereis aflição, né? Que no mundo
Inclusive, se a gente for fazer assim uma tiragem, uma retrospectiva da vida de Jesus, a gente vai ver que ele foi uma pessoa que não foi nem um pouco bem-sucedido aqui nessa vida, aqui nessa terra. Primeiro que quando ele nasceu, ele já nasceu perseguido. Quando ele nasceu, o rei Herodes, né, já estava caçando as crianças para poder matar. Depois que ele foi ficando maiorzinho, foi ficando criança, né, ele teve que sair e continuar em perseguição. Foi para o Egito. Vai para o Egito, fica lá, enquanto o rei morre, o rei para de perseguir. Então, assim, depois disso, durante a sua maturidade, a sua vida aqui foi de muito labor, foi de muita injúria, ele foi injuriado, né? Ele foi humilhado, como a gente sabe. Muitas pessoas não acreditaram nele, principalmente as pessoas da sua família, alguns seus irmãos não acreditaram nele. E então, que estilo de vida é essa que a gente busca as pessoas que se convertem e que buscam seguir Jesus para ter um estilo de vida de prosperidade, como a gente ouve aí as pregações, ouve a maioria dessas igrejas falarem em prosperidade, as pessoas estão assim totalmente enganadas. E quando você tem essa noção de qual é o seu propósito, você foi criado para isso. Ah, mas isso é uma injustiça. Então, você tem que falar ao seu Criador, né? Como o vaso que fala para o oleiro, né? Ah, mas poxa, por que tu me criou assim? Por que tu me fez assim? Entendeu? Então, quando você chega numa livraria evangélica, você se depara com vários títulos de livros, né? Tipo, Seja Vitorioso, Uma Vida de Prosperidade, Vitória com Cristo, né? Vários tipos de livros, que eu não sei se vocês têm algum desses livros, já viram algum desses livros, mas a gente encontra esses tipos de livros que você tem uma impressão totalmente errada daquilo que realmente é proposto para o crente, o seguidor de Cristo, né? Que ele não oferece uma vida de bonança e de prosperidade. Agora, claro que as pessoas que seguem, né, os seguidores, os cristãos, nós, claro que nós vamos acabar sendo beneficiados, vamos dizer assim, né? Nós acabamos ganhando com isso, né? Porque o nosso conviver com Cristo é abençoado, mas não é abençoado por barganha, né? Existe até uma forma de chamar a cristandade de hoje, essa geração de hoje, de geração de mercenários, né? O que eram os mercenários? E tinha aquele regimento de policiais, né? De soldados que iam para a guerra, e eles eram soldados oficiais. Então, eles não podiam burlar nenhuma regra. Eles tinham que cumprir toda a regra, né? Para que eles não fossem chamados atenção, presos, penalizados. E tinham os outros tipos de soldados, que eram chamados mercenários, que é aquele tipo, existem agências que elas contratam, né, elas trabalham com esse tipo de gente, que são soldados especializados no serviço, mas eles não servem mais, mas eles trabalham para agências que o governo contrata para que eles vá lá e façam serviço sujo. Exatamente, faz por dinheiro, entendeu? Então, assim, ele faz qualquer coisa por dinheiro. Ele não está preocupado com a ética, ele não está preocupado com integridade, se é mulher, se é menino, se é velho, ele mata por dinheiro. Então, o que acontece? Quando a gente tem essa mentalidade, nem tem finalidade, por exemplo, quando a gente tem essa mentalidade assim, de que, poxa,
Isso, obedece a quem paga mais. Adriana está falando. E quando a gente tem a mentalidade assim de, poxa, Deus não está me ouvindo. Poxa, parece que me esqueceu. É aquela mentalidade de achar que as coisas foram feitas para o nosso bem, né? Para que o nosso bem-estar. O Senhor fez todas as coisas. Rogério quer falar. Fala, Rogério. O microfone dele está... A Adriana está dizendo que Rogério quer falar, é isso? Não, ela está perguntando se ele Ele quer levantou falar. a mão aqui, apareceu para mim, ele levantou a mão. Ele levantou a mão? Ah, foi sem Foi querer. sem querer. Ah, agora tu vai falar, não quero nem saber. Então, quando o crente ele tem a mentalidade, sabe, de que as coisas, assim, ele aceitou Jesus, então ele foi escolhido por Deus para o bem dele, para que ele tenha uma vida cheia de facilidades e bênçãos do Senhor, e tem o irmão que é mais abençoado, porque o irmão trabalha mais, porque o irmão trabalha mais tempo, ele é mais abençoado, porque ele ora mais, porque ele louva mais, ele é mais abençoado do que o outro irmãozinho que não louva tanto, que não adora tanto, que não entrega o dízimo, que tanto quanto deveria a oferta. Mas isso está tão longe, está tão contrário, está assim, ó, contrário para o que a palavra realmente explica, para o que realmente o propósito que Deus tem para nós, porque o único foco da Bíblia é Cristo. Se a gente for reparar, ela fala de Cristo desde o começo até o fim. Não é a gente que é o foco, não somos nós não somos o foco. O foco é o Senhor Jesus. E no versículo 10, vou repetir aqui, diz assim: para a dispensação da plenitude dos tempos. Né? O que é a plenitude dos tempos? Eu até anotei aqui, que eu achei bacana. Vou ler bem aqui, olha. Dispensação da plenitude dos tempos significa basicamente um momento apropriado, de acordo com o decreto de Deus, para que a sua vontade seja cumprida. É quando as estações estabelecidas por Deus se completam, ou seja, é o tempo certo. Então, a plenitude dos tempos marca o cumprimento de um período, certo? Então, para a dispensação da plenitude, quando chegar o tempo, ou seja, o tempo cumprido, né, o tempo terminado de fazer convergir em Cristo todas as coisas, de fazer ser centralizado nele todas as coisas, de todas as coisas acabar nele, né? Convergir nele, ser centralizado nele, em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Então, o foco é o Senhor. Nele também fomos feito herança. Aí vai falar do propósito para nós. Fomos feito herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio da sua vontade. Mas por que nós? Porque fomos nós os predestinados, né? Pela vontade do Senhor. E para quê? O 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado em Cristo. Então, isso dá assim, um certo, uma sensação assim de, nossa, então é isso, assim, não é alívio a palavra, mas é uma sensação assim muito, muito boa de saber que você tem um propósito dentro dessa história preciosa, e de quando você percebe de que, então Deus não me ouviu, não é porque Ele esqueceu de mim, não é porque Ele está me deixando de castigo, não é porque Ele está me penalizando, ou não é porque eu estou em pecado, ou não é porque eu estou sendo disciplinada. Não, é porque a coisa não é com a gente. O foco da coisa não está em nós, está em Cristo.
as coisas que acontecem na nossa vida, que vão acontecendo no decorrer da nossa vida, as bênçãos, a benevolência do Senhor em relação a nós, é por Cristo. Por isso que aqui no começo ele diz assim, lá no versículo 1, Paulo diz assim, aos santos fiéis em Cristo. Quando você está em Cristo, é como se a sombra do Senhor, sabe, quando, eu acho que era Paulo, né, que ia passando, era Pedro. Quem lembrar aí me fala, que ia passando e a sombra dele, que passava pelas pessoas, as pessoas, era Pedro, né, que as pessoas iam ficando pela sombra dele e sendo curadas, né. Então, o fato de nós estarmos em Cristo, nós somos abundantemente abençoados. Então, mas não é por essa barganha. Não existe mercenarismo de dizer, Senhor, eu vou fazer isso aqui para ti, mas eu preciso que tu faça aquilo ali por mim. Não é desse jeito que as coisas acontecem, né? Então, quando o Senhor diz assim, eu queria que Rogério, tá me ouvindo, Rogério? Oi, Rogério. Oi, quem tá me ouvindo aí? Estamos ouvindo, tia. O áudio está bacana. Mas ninguém tá falando. E, Rogério, eu queria que você lesse 2 Coríntios 5:17. Pode ser o Oswaldo também. Se o Rogério não estiver ouvindo. 2 Coríntios 5:17. Diz o que, João? Ô, tia, Oi. é pra eu falar? Que a senhora tinha falado? Eu queria. Você pode ler 2 Coríntios 5:17, tá? Tá, vou ler. Assim Lê. que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pois é. Então, esse está em Cristo, né? Quando Paulo diz assim, no verso 1, né? Apóstolo Paulo, pela vontade de Jesus Cristo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Então, quando você está em Cristo, as coisas acontecem, as coisas elas acabam surgindo, minando, né? Então, nós precisamos nos conscientizar de que nós não temos essa barganha com Deus. Nós temos com Ele uma vida diferenciada, porque quando Ele diz aos santos, o que é ser santo? O que é ser santo? Hein, gente? Falem, eu quero ouvir a vozinha de vocês. João? Adriana? Fala. Quer ser santo? Dá oportunidade para a Gisele falar, ela quer falar. Cadê a que está aí? Ser separado, o Rogério está falando. Mas o que é ser separado? E Rogério, fala para mim ouvir tua voz. O que é ser separado? Gente, o povo está com medo de falar, é? Bora? 6 horas. João está, não. Bora, fala. O que é? Meu microfone está tudo travado aqui. Gisele, tu está me ouvindo? Gisele? Oi, tia, tô. Tá me ouvindo? Então, Tô, tia. diz aí pra gente o que é ser. Olha, eu perguntei o que é ser Tia, santo, falou ser eu separado. Agora entendo. eu quero saber.
Eu entendo Hum, assim que diante da Bíblia, ser santo é estar livre da impureza, de impureza. Ser santo também significa ser separado. É algo sagrado, principalmente por ser algo limpo e puro. Eu entendo que ser santo é isso diante da algo, Bíblia. é, algo sagrado, então nós somos separados, nós somos sagrados. É algo que foi separado para aquele devido uso. Então aquilo ali é sagrado. Aquilo ali é para uso somente daquela situação, daquela ação. Assim nós somos ditos os santos de Deus, porque nós somos separados, certo? Eu queria que... Quem mais que está aí? Tainara, está me ouvindo? Osvaldo? Ó, eu quero que... Gisele, você que está aí já no começo da coisa, vai ler João 17, 17. Tainara, vai ler quando eu falar, viu, gente? Tainara, tá me ouvindo? Oi, gente. Tô ouvindo. Tainara, você vai ler, abre aí tua Bíblia em 1 Tessalonicenses 4:3. Osvaldo, tá me ouvindo? Osvaldo? Sim, é. Sim, Você tia, vai tô abrir, ouvindo. você vai abrir sua Bíblia em João 15, 5, 7. João, tá me ouvindo, João? Sim, Sim. Vai abrir a tua em Hebreus 12, 14. Quem mais está aí? Quem é Rai, gente? Quem é Rai? a tia de Adriana, a irmã Raimunda. Tá. Ela está aí. Raimunda, está me ouvindo? Ela e a avó de Adriana sempre assistem. Ela está ouvindo, será? E Rogério? Rogério está ouvindo? Rogério? O microfone de Rogério acho que não está prestando. Eu acho que ele não está me ouvindo. E de Adriana, Hebreus 12, o quê? Hebreus 12, 14. Só falta um. Não. Vamos começar. Gisele. Gisele? Oi, tia. Gisele, vamos lá. É Que João horas 17, 17, né? Aí eu vou te perguntar e tu vai responder. Tu já leu o versículo, não já? Já, sim, senhora. Muito bem, então vamos lá. Que oração Jesus fez? Que oração Jesus fez pelos discípulos? O que ele Santifique pediu? que nos santificássemos. O quê? Pode ler o versículo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Muito bem, a santificação é um processo que começa com a conversão e só será completado na ressurreição. Jesus foi conhecido como Santo de Deus. Ninguém podia apontar um único pecado nele. E João escreveu que Jesus se manifestou para tirar os pecados do mundo e que nele não havia pecado. Então, a Bíblia declara que ele é santo. E ele orando por nós, ele disse que pediu a Deus que nós fôssemos santificados, né? E como que nós seríamos santificados? Santifica-os verdade. A tua palavra é a verdade. Quando estudamos a palavra de Deus, a verdade, que é a palavra de Deus, o Espírito Santo atua no nosso coração e nos ajuda a purificar tudo o que não é santo. Tudo que não é santificado em nós, o que não é, vamos dizer assim, o que está impuro em nós, o que ajuda a purificar isso é o Espírito Santo através da palavra, porque o Senhor diz, santifica-os na tua palavra. É o Espírito que nos convence do pecado e nos transforma à imagem e semelhança de Cristo. Isto é santificação. Entenderam? Vamos para a Tainara. A pergunta, o teu foi 1 Tessalonicenses 4:3, certo? Certo. Certo, Tainara, tá ouvindo? Tô.
De acordo com Paulo, tá ouvindo? Tô. De acordo com Paulo, qual é a vontade de Deus para os seus filhos? A vontade dele é que a gente alcance a santificação e que a gente se distancie de tudo que seja, acredito que seja imoral, porque no final fala, né, sobre prostituição. Então, vai ser imoral, vai ser prostituição. Você está chiando bastante, né? Tainara, está chiando demais o teu microfone, eu não sei, o teu áudio saiu chiando muito, mas deu para ouvir um pouco do que tu falou. E nesse versículo, nessa passagem que você leu, 1 Tessalonicenses 4:3, que diz, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, gente, a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Ai, queria tanto saber qual é a vontade de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses você fica sabendo, a vontade de Deus é a vossa santificação, que nós estejamos santificados. E de que forma nós vamos nos santificar? O Senhor diz, santifica-os na verdade. Quem nos santifica? Jesus. E que? Na palavra, através da palavra dele. Quem utiliza-se dessa palavra para fazer essa santificação em nós? O Espírito Santo de Deus. É necessário que a gente esteja lendo a palavra, e nessa leitura nós somos, através do Espírito Santo de Deus, purificados. O que é purificados? Lavados. E quando ele diz assim, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, quando a gente ouve a palavra prostituição, a gente pensa em quê? O que a gente pensa? O que você pensa, Oswaldo? Prostituição? Assim, vocês estão me ouvindo? Me vem na cabeça, assim, o que a gente está acostumado mesmo a ver, sabe? Tipo, a impureza sexual, essas coisas relacionadas. A gente pensa isso relacionado à prostituição, relacionada ao sexo, né? Esse tipo de prostituição do corpo, né? Aí eu fui buscar mais ou menos assim um estudo, um resumo do que realmente Deus queria falar sobre prostituição, para a gente poder entender melhor. E aí eu encontrei isso aqui, achei bem bacana assim, olha só. Assim como um marido não partilha sua esposa com outros homens, Deus não partilha seu povo com outros deuses. Adorar outra coisa que não seja Deus é como se prostituir. Deus é apresentado como marido fiel que fez uma aliança sagrada com a esposa. Que legal. Por isso o Senhor fala muito dessa parte da prostituição, quando ele está falando em relação a nós, né? Que ele se coloca como um marido que não aceita que a esposa tenha esse tipo de comportamento, que tenha outro relacionamento. Deus não aceita isso de nós. Então, ele colocou nesse versículo que a vontade dele é que nós estejamos procurando a santificação e que nós nos abstenhasse da prostituição. Ou seja, a vontade dele é essa, que a gente esteja sempre buscando a pureza e que nós estejamos sempre fiéis a ele em relação a tudo que seja colocar no centro, né? Como se fosse Deus. João, quem ficou com João 15, hein, gente? João 15, 5 e 7. Foi eu, tia. Foi eu. Eu, Oswaldo? Uhum. Olha só a pergunta, Oswaldo. Que metáfora Jesus usou para falar de santificação? O que é a metáfora, né? Metáfora é um exemplo, né, que ele dá usando alguma coisa. Qual foi o exemplo que ele deu para falar sobre santificação? Eu acho que é aquela árvore que não tava dando fruto. Mas
a metáfora que eu fiquei, eu não sei se fala diretamente sobre isso, que é sobre o fato de nós estarmos nele. Entendeu? Sim. Olha, como uma planta, ele falou da videira, né? Ele deu esse exemplo da videira e fala assim: como uma planta precisa, o ramo precisa estar na árvore, vamos dizer assim, né? O galho precisa estar na árvore para que ela tenha vida. O crente em Jesus, a pessoa que se converte e quer seguir Jesus, ela não vai conseguir seguir Jesus se realmente não estiver nele. De que forma nós podemos estar em Jesus? Não existe outra forma de estar em Jesus se você não estiver ligado com ele. Como? Através da comunhão. Como é que você tem comunhão com uma pessoa? Oswaldo, a pergunta ainda é para você. Como é que você tem comunhão com uma pessoa? Através do relacionamento, através do contato, do diálogo, essas Pronto, coisas. exatamente. Você tem contato com essa pessoa, você tem diálogo com essa pessoa, você tem um relacionamento com essa pessoa, a mesma coisa com o Senhor. Se para você estar nele, você precisa ter contato com ele. Isso é algo que a gente busca todos os dias, né? Eu, você, todos os dias a gente precisa buscar isso. Não existe aquele crentão, nossa, ele é crente, eu sou uma titica. Não. Nós todos os dias temos que estar buscando essa santidade, essa santificação, através da leitura da palavra, essa comunhão, essa ligação com o Senhor. Então, diz assim essa resposta de Oswaldo. Assim como os ramos precisam estar unidos à videira para sobreviver e frutificar, o crente precisa estar unido a Cristo, separado dele, ou unido a Cristo. Separado dele, não temos vida. Esta união acontece na prática, quando passamos tempo em oração e em estudo de sua palavra. Então, é basicamente o que a gente falou. E o próximo, eu não sei quem ficou, acho que foi João Vitor, Hebreus 12, 14. Não foi, João? Você? Foi. Seguir em Pergunta, paz com João. todos e a santificação, sem a Deixa eu qual fazer ninguém a pergunta, verá o João. Senhor. Deixa eu fazer a pergunta, João. Peraí. A pergunta é: por que precisamos de santificação? Para vir a Cristo. Para vir a Cristo. O quê? Isso. Para ver a Cristo, porque o versículo, a passagem, a palavra diz que sem a santificação não iremos para Deus, não estaremos com o Senhor. Então, esse quesito, essa característica que o Senhor exige de nós, né? Ele exige, e ele não só exige, como ele nos alerta que a gente precisa, ele diz o que é necessário, e ele diz como conseguir, né? Como chegar até esse processo, né, de santificação que é através da leitura da palavra que o Espírito nos purifica, e ele alerta, se vocês não conseguirem, se vocês não quiserem, se vocês não forem buscar isso, vai ser difícil chegarem a mim, porque o versículo fala que sem santidade nós não veremos a Deus. Ser santo e ser separado do mundo para Deus. Logo, a santificação não é uma simples melhora do nosso comportamento moral ou boas ações sociais. A santificação bíblica é viver os princípios do reino de Deus, movido pela operação constante do Espírito Santo em nós. Olha isso. Então, o mover constante do Espírito Santo em nós são os princípios, né? Faz essa operação de transformação e santidade em nós. Essa operação tem por objetivo a honra e a glória de Deus. A quinta pergunta.
Essa aqui, eu não dei o versículo para ninguém, porque todo mundo sabe que em toda a carta que Paulo fala, né? Agora, em Efésios, ele fala aos santos. Aqui falou em Romanos, ele fala aos santos. Filipenses, que a gente viu na semana passada, fala aos santos. Então, ele diz assim, como Paulo chama os membros da igreja a quem ele dirige suas cartas. Ele chama de santos. A palavra santo vem do grego áquios, que significa consagrado a Deus. E quase sempre é usado no plural. Aí ele dá aqui alguns versículos que ele fala sobre os santos, né? Que está em Atos. A ideia da palavra santo é de um grupo de pessoas escolhidos para o Senhor e para o seu reino. Aí você escuta isso e você, poxa, você diz assim, nossa, que coisa maravilhosa, porque eu estou nesse meio de ser uma pessoa que o Senhor escolheu para ser separado, consagrado, para ser de Deus e ser do seu reino. E isso é um privilégio e que muitas pessoas não estão valorizando, né? Estão deixando isso de lado por conta de coisas assim tão supérfluas como as coisas do dia a dia. Então, olha só essa aqui. De quem é a obra de santificar? Até em João, Pedrito, e Adriana? Oi. Oi. Pedri, lê pra gente. João 17, lê pra gente João 17, 18 e 19. Por favor. João 17. 17, 18 e 19. A pergunta é: de quem é a obra de santificar? 18 e 19? Tá. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em benefício deles eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Consagrados. Então, de quem é a obra de nos santificar? Quem está falando isso aí? Qual é a resposta dessa pergunta? Adriana? Oi. É porque está travando bastante aqui, não sei por quê. Eu acho que ninguém está me ouvindo não, né, gente? Porque eu falo, fica demorando. Sim, essa aqui, Jesus está falando, né? Para aqui também. Ó, no 19 está a resposta, ó. João está dizendo que está me ouvindo, legal. No 19 diz assim, ó, e por eles me santifico, isso é Jesus falando, porque é a oração dele, né, para Deus. E aí no 19, né, ele diz assim, ó, e por eles me santifico para que também eles sejam santificados na verdade, né? Então, de quem é a obra de santificar? De Jesus, né? A obra de nos santificar. A fim de capacitar a pessoa para a experiência da santificação, Deus concede seu Espírito. Agora, cheios do Espírito, não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está em Romanos 8,4 também. À medida que caminhamos, nossa fé aumenta e nossa transformação progride. Desse modo, obtemos novas vitórias sobre os poderes das trevas. A pergunta 7 diz assim: como Paulo enfatizou aos cristãos de Roma sua obrigação total para com Deus? Está em Romanos 12, de 1 a 2. O simples conhecimento da verdade não é suficiente para o desenvolvimento do caráter. Ou seja, eu vou repetir essa frase e eu vou pedir, deixa eu ver quem mais está aqui. Rogério, está me ouvindo, Rogério? Ou ele saiu? Rogério saiu, gente? Rogério saiu. Acho que caiu. Será que ele ficou com medo de eu perguntar para ele? Ei, João, tu tá me ouvindo?
Depende. João, Oi. depende do quê? Hã? É pra me responder alguma coisa? Tá me ouvindo? Tá com medo? Olha só, eu vou ler essa frase bem aqui. O simples conhecimento da verdade não é suficiente para o desenvolvimento do caráter. O que você acha dessa frase? Vou Dá um repetir. RT nela aí, eu não entendi, não. O simples conhecimento da verdade não é suficiente para o desenvolvimento do caráter. Não basta Você apenas concorda? conhecer. Não basta apenas conhecer, tem que praticar. Não adianta você simplesmente saber toda a verdade, toda a realidade e não colocar em prática, né? Exatamente. Tem pessoas, né, que já leram a Bíblia várias vezes, né? Eu já li a Bíblia 10 vezes. Eu leio 10 vezes no ano. Mas ela pode ter o conhecimento, mas isso não é suficiente para que o caráter seja desenvolvido, né? Ou seja, se ela conhece, mas ela não pratica, não adiantou nada. Porque ela tem o conhecimento dela, mas ela não faz uso daquilo que ela sabe, né? Com o conhecimento, viu, João? Nem doeu. Com o conhecimento deve vir a obediência. Ou seja, você sabe aquilo que é o certo e o errado. Você sabe o que você faz e o que você pode fazer e o que você não pode fazer. E com isso, com o conhecimento que você adquire, você colocando ele em prática, de que forma? Obedecendo aquilo que você aprendeu, seguindo aquilo que você ouviu, né, que você aprendeu. Saber o que é certo e não praticar não nos fará crescer em santidade. Então, não adianta, a gente pode ter assim, 1000 aulas sobre isso, falar diversas vezes, vocês me responderem vários tipos de perguntas que eu fizer, mas não vai fazer você crescer em santidade. Você quer crescer em santidade? Você tem essa curiosidade de saber o que é crescer em santidade? Você tem buscado isso, crescer em santidade na presença do Senhor? Então, você tem que praticar, não apenas só ouvir o que você tem ouvido por aí e deixar por isso mesmo, entendeu? Guardar no bolso, não adianta. Quando aceitamos a Cristo como Salvador e Senhor e submetemos à vontade dele, a nossa vontade, a vontade dele, é assim que nós cremos em graça. Dessa forma. Graças a Deus por isso, né? O desenvolvimento do caráter envolve 2 elementos. Primeiro, a escolha consciente de fazer o que é correto, de acordo com a luz recebida. 2, a obediência à consciência. Então, assim, o desenvolvimento do caráter envolve 2 elementos. Vamos de novo. 1, a escolha consciente de fazer o que é correto de acordo com a luz recebida, ou seja, de acordo com aquilo que você sabe que é correto, você tem a escolha de fazer o que é correto. Quando você faz essa escolha, independente de você estar sendo visto ou de você não estar sendo visto, quando essa escolha vem de dentro de você, aí você está desenvolvendo o seu caráter. Você está em desenvolvimento, em crescimento de graça, porque você está ali tendo a consciência de que você tem que fazer aquilo, porque aquilo ali você aprendeu que é o certo. Entendeu? Muito bem. Logo, a vontade do cristão desempenha um papel importante na santificação. Antes da conversão, nossa vontade estava mais sujeita à influência de Satanás. Entretanto, ao aceitarmos Cristo como Senhor e Salvador, devemos conscientemente entregar e submeter nossa vontade egoísta à vontade de Cristo e de seu Espírito. Então, a gente sabendo disso, que a Bíblia, as coisas que tem aqui dentro dela, não é para o meu prazer, não é para o meu bem-estar, para que o Senhor me chamou para eu estar na presença de Cristo, não é para que eu seja uma pessoa abençoada e dê um testemunho de que Deus me ama, porque Deus fez isso por mim, isso por mim, isso por mim. Esse não é o propósito. Nós devemos fazer, sim, para que outras pessoas possam conhecer o Senhor através do nosso testemunho, sim.
Porque assim a gente vai estar mostrando para Deus a nossa gratidão, sim. Mas o propósito de todas as coisas está em Cristo. Então, com isso, você se conscientiza da sua pequenez, né? Você se... Como é que... Até tem um ditadinho que diz assim, que você se recolhe a sua insignificância. Uma coisa assim, o ditadinho que diz, né? E quando a gente tem essa visão, né, aberta, esclarecida, você deixa de murmurar, entendeu? Você deixa de estar reclamando das coisas que Deus, poxa, Deus não fez, Deus, há tanto tempo que eu peço, há tanto tempo. E aí você acaba realmente adorando, você acaba realmente servindo, consciente. Não, eu sirvo porque é isso que eu acho certo, porque a palavra do Senhor vai me levar para o caminho certo, porque é isso que Deus espera de mim, é isso que Deus quer de mim. Então, se eu estou vivo hoje, se eu estou viva hoje, é porque Deus me fez, Deus me criou, Deus me sustenta, entendeu? Isso vai fazendo com que você tenha uma clareza maior de servo e de Deus, né? E para isso que é necessário que a gente estude a palavra, para que a gente tenha esse entendimento. Porque se a gente não estudar a palavra, a gente nunca vai ter entendimento das coisas e a gente vai ficar dando cabeçada, sabe? Quando você dá aqueles vidros que não tem nada, nenhuma faixa, e você vai passar e você fica dando cabeçada e volta. E não encontra o caminho que deve seguir. Amém? Que horas são aí, gente, que eu quero entregar no horário certinho que eu prometi para Tiago. Vai dar 6h30 no meu relógio, não sei porque meu relógio é meio louco. Tem hora que ele está adiantado, tem hora que ele não está. Mas são, né? Pronto, 6h30, agora a gente vai... Eu espero que vocês tenham entendido, viu? Vamos orar durante a semana pelos nossos irmãos que fazem parte dessa classe e que têm participado tão pouco junto com a gente. Vamos orar pelas pessoas que a gente conhece, né, que estão aí passando por esse problema de pessoas doentes na família. Vamos orar por Adriana, que trabalha em hospital e tem sempre que estar à frente aí. E vamos orar por todos os nossos irmãos em Cristo, por nossa igreja. Adriana, você ora por nós? Então vamos orar, gente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, obrigado por este dia, Senhor. O Senhor nos permitiu viver, Senhor, e ter a oportunidade de estar aqui aprendendo mais de Ti. Obrigado pela vida da Genilce, Senhor, que trouxe essa lição, Senhor, para a nossa edificação. Que nós possamos cada dia mais, Senhor, aprender mais de Ti, mais da Tua vontade, da Tua palavra, Senhor, Te agradar e nos consagrar, Senhor, ao Teu querer, Senhor. Abençoa também, Senhor, os irmãos que estão presentes hoje aqui, Senhor, os que sempre estão presentes na classe, os que não estão comparecendo, Senhor, aqueles que não estão vindo, Senhor, toca no coração de cada um, Senhor, para que eles possam sentir a necessidade de aprender e de estudar, Senhor, junto conosco, para se chegarem cada vez mais a Ti, Senhor. Senhor, eu te peço também por aqueles irmãos que perderam seus empregos por causa dessa quarentena, Senhor, forçada, que o Senhor possa abençoar a vida dessas pessoas, que eles possam se restabelecer financeiramente, Senhor, para que não falte o sustento nas suas casas, Senhor. Abençoa a todas as pessoas que estão nos hospitais, Senhor, que estão em suas casas enfermas, Senhor. Traz a cura, o consolo para aqueles que perderam seus entes queridos, Senhor. Vá acalente, Senhor, o coração de cada uma delas, Senhor. Te pedimos também, Senhor, pelo nosso governo, Senhor, o nosso presidente, Senhor, que está lutando e enfrentando tantas crises, Senhor, tantos ataques, mas que o Senhor possa lhe dar sabedoria para que ele possa governar da melhor maneira possível e que o nosso país, Senhor, não seja dominado por aqueles que querem a sua destruição, Senhor. Fica conosco, Senhor, durante mais essa semana. Abençoe o culto daqui a pouco, Senhor. A mensagem que nós vamos ouvir, Senhor, do pastor. E abençoe durante a nossa semana, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, obrigada por vocês. Deus abençoe cada um. Até a próxima, viu? Beijo. Adriana, a gente se fala, viu? Tá certo. Você me diz
depois durante a semana. Você já me fala amanhã, que aí a gente já, viu? Eu já Se vou, precisar. eu já vou te falar hoje, que eu vou fazer as horas extras dessa semana tudinho. Só mais essa semana que eu vou. Então, pronto, porque aí eu aproveito que já é Efésios, né? Já vou continuar, né? Isso. Tá Já bom? segue na linha. Até terminar. Então, gente, um beijo para vocês, viu? Fiquem com Deus, cuidado aí durante a semana. Deus proteja todos vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.